tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Elorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, numa conversa direta com conteúdo do seu interesse. Nosso convidado de hoje é o marqueteiro político e colunista do O Londrinense, Marcelo Fabrão. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Suzy. Tudo bem, Thelma? Tudo bom, Marcelo. O Marcelo trabalha com marketing político há 16 anos. Ele já viu de um tudo nas eleições. Agora, em 2024, teremos eleições para prefeito e vereadores, né? E nós trouxemos ele aqui justamente para falar um pouquinho, sabe, o que vai, para entender um pouquinho como que vai ser todo esse processo eleitoral e antes, né, de começar realmente o período eleitoral. Fabrão, deixa eu te perguntar uma coisa. A campanha já começou? Como que está a movimentação estratégica dos partidos, dos pré-candidatos? Não pode falar que são candidatos ainda, né? Como que está isso? Já estão se movimentando? Provavelmente, Thelma, os partidos já estão ali fazendo suas alianças, fazendo suas articulações nos bastidores. Políticos já estão fazendo o seu dever de casa e precisa, né? Precisa. Aqueles que... Tem um ditado que diz que pássaro que acorda tarde bebe água quente, né? Uhum. Então, os políticos que já estão alinhados para serem pré-candidatos já estão articulando, já estão fazendo as suas alianças, né? A política no Brasil, ela não para, né? Então, e nisso, está inserido nisso partido, candidatos, né? Junta uma eleição na outra, é contínuo o movimento. É contínuo. A gente fala para quem é eleito que o primeiro dia de mandato já é o primeiro dia de pré-campanha. Nossa. O Brasil tem uma característica interessante na política, que eu acho que é um dos poucos setores onde você tem um planejamento a longo prazo, né? Tem gente que já sabe que vai se candidatar, que vai ser candidato a vereador, depois prefeito, governador, deputado. Quer dizer, ele já faz essa trajetória? Sim. Tem alguns casos. Não é sempre, né? Mas tem alguns casos que sim, o político tem um planejamento a longo prazo, né? Então, digamos assim, quem está entrando agora na política, os novatos, como todos os anos têm, eles já estão, assim, entre aspas, perdendo para os antigos, Fabrão? A nossa política ela é bem dinâmica, né? Tem espaço para todo mundo. Né? A gente, graças a Deus, vive numa democracia e a nossa política é democrática. Ela tem espaço, né? Claro que nós sabemos que há essa polarização, tentando ofuscar o espaço do outro. Faz parte do jogo político isso. Né? Claro que não de forma desleal, óbvio. Mas tem espaço. Nós tivemos, por exemplo, em 2020, um aumento da política tradicional. Né? Aqueles outsiders não tiveram tanto espaço em 2020 devido à pandemia. Deu para notar que o eleitor não queria arriscar tanto num período tão delicado que foi esse período, né, de pandemia que nós tivemos. Por falar em pandemia, a internet foi uma diferença na eleição de 2020, né? Porque com a pandemia não podia fazer corpo a corpo, mal se saía de casa, né? A internet nessa eleição, como que vai ser o quadro? Ela vai ser fundamental também ou não vai ter tanto peso como teve em 2020? Olha, a internet, eu vou falar assim, essa plataforma digital, ela veio para ficar. Porque, assim, internet é só mais uma extensão daquilo que o digital nos oferece, né? Ela veio para ficar, mudou a nossa vida, né? Hoje nós conversamos com bot, nós temos os smartphones, acesso ao mundo praticamente na palma da nossa mão. Né? A pandemia, inclusive, deu um boom, né? Exato, né? Mas internet não é o fator predominante de uma eleição, ou melhor, de uma campanha. Né? O candidato que só ficar respaldado ou só se respaldar de internet corre um sério risco
de ficar para trás. Por quê? Porque hoje a comunicação ela é 360, ela precisa ser direcionada em vários pontos de contato. Não é simplesmente na internet para quem está, por exemplo, com o celular vendo e ouvindo. Né? Por exemplo, se uma pessoa num gabinete, né, for mal recebida, isso conta. Né? Se o candidato prometer pela internet alguma coisa, não fazer uma campanha, não aparecer no olho, que eu ainda acho que isso faz toda a diferença, né? O olho no olho, ouvir de cara a cara ali com o candidato faz toda a diferença. Então, assim, internet é importante. É uma ferramenta excepcional. Mas não é só. Não pode se basear apenas... Não pode ficar preso apenas na internet. Vai ter que gastar sola de sapato, vai ter que ir para cima, né? Vai ter que conversar com o eleitor. Né? Agora, por exemplo, esse é um momento ainda de pré-campanha, os candidatos ainda não estão definidos. Como é que o pré-candidato tem que agir para chegar a ser candidato? Primeiro, ele precisa estar dentro de um partido e aí fazer toda a articulação dentro do partido. Né? A primeira luta, a primeira guerra de um político que quer ser candidato está dentro do partido. O partido escolhendo, ele assumindo essa posição de ser, sim, então, escolhido do partido pré-candidato. Para todos os cargos, vereadores também? Sim. Né? Por exemplo, os partidos estão aí na mídia fazendo convite, chamando todo mundo, né, a se filiar para o partido. E o partido é óbvio que vai escolher os melhores. Né? Então, assim, o candidato que quer disputar as eleições precisa estar bem articulado dentro do partido e também mostrar pro partido que merece ser apoiado por ele. O potencial que ele tem. Exato, o potencial que ele tem, a reputação. Então, voto. Ou será que ainda ele não tem voto? Pode ser. Então, tudo isso é relativo. Né? É difícil hoje você, por exemplo, para um candidato novo, nunca disputou a eleição, dizer que ele tem voto. Não é tão fácil. É potencial, né? de voto. Potencial. Dentro do segmento que ele está, que ele representa, porque ele pode vir a representar. Isso. E aí depende. Aí são vários fatores. Né? Então, por exemplo, o período de pré-campanha é ótimo para ele criar reputação, para ele adquirir autoridade, para ele mostrar para o cidadão, para a cidadã, que ele, sim, pode ser. Caso venha, ele ainda está em pré-campanha, né? Mas caso venha ser, caso ele venha se colocar como pré-candidato, ele é apto. A população tem que enxergar ele como apto. Né? Ele tem que enxergar ele capaz de ser aquilo que ele quer, né? Seja vereador ou seja para prefeito. Entendi. Né? Então, não é só chegar e dizer que é candidato. Vai ter que mostrar para que veio suas ideias. É por isso que... Projetos. Por isso que tem que ter projeto, tem que ter planejamento. E passar pelo crivo do partido. Esse é o primeiro ponto, né? É o partido que vai escolher. Vamos supor que ele passou por isso, né? Deu tudo certo. E o partido está com ele, né? Vai dentro dessa empreitada, vai estar junto com ele. Aí entra outros fatores, né? Aí planejamento. Não é simplesmente chegar e dizer que é candidato e visitar as pessoas. Tem que ter um plano de governo, né? Tem que ter o porquê vai disputar essa eleição. E aí entra a parte comunicacional, que é a parte onde que nós vamos, através dos mecanismos de essas ferramentas que nós temos, esses mecanismos que nos ajudam hoje a colocar o candidato mais próximo do eleitor, o eleitor vai ter que conseguir enxergar isso. Né? É uma coisa, a questão da cultura de planejamento estratégico, né? Que sempre foi uma coisa muito de empresa, né? O planejamento estratégico é uma coisa voltada mais para a empresa. O político, o pré-candidato tem que ter isso também. Olha, eu posso afirmar para vocês que na política também faz parte da nossa cultura um planejamento estratégico, né? Mas a maioria dos leitores não sabe disso, né? Então, mas o político hoje, sério, ele tem que ter um planejamento, né? Ele tem que saber aonde ele está,
como é que está o cenário, o mercado, né? Hoje, e o que ele vai fazer para ser ouvido e acreditado, né? Então, não é simplesmente achar que só porque, às vezes, tem um bom nome na sua empresa ou tem vários seguidores nas redes sociais é o suficiente para ser levado a sério, né? Entendi. Você disse numa das suas colunas do político como marca, que ele tem que ter uma marca, deve ser como uma marca. E tem que ter essa criação, manutenção e venda de marca. Como que funciona isso, Fabrão? Eu tenho batido nessa tecla desde 2020. Né? Naquela pandemia, eu percebi que foi um show de horrores ali via internet. Foi. Todo mundo era igual. O político virou commodities. Eu acho que vai se repetir. Tudo bem, mas pode continuar. E era mais dos mesmos, né? É a mesma pose, mesmo estilo de roupa, inclusive, mesmos discursos. E aí eu queria estudar outros tipos de ferramentas para atender a quem, né? Para ajudar, para cooperar quem eu estava atendendo, né? E eu descobri no branding ferramentas que me auxiliavam a gerar essa diferenciação entre um político e outro, né? Mas, para isso, precisa haver um posicionamento do político. Ele tem que entender que ele é uma marca. Independente se ele acredita ou não, ele é uma marca. E ele precisa se posicionar como tal. Mas você diz como um produto? Como Não, o político é um produto. É um produto. Ele é um produto. Né? E aí ele precisa se vender como produto. Né? É lógico que ele é um produto diferente daquilo que a gente... Compra na prateleira. Mas se olharmos friamente, a gente vai perceber que também tem prazo de validade, né? Político. Por isso do planejamento. Né? Então, assim, e esse trabalho de branding dentro do marketing político, eu comecei a extrair algumas ferramentas que me ajudaram e de forma bem positiva, os trabalhos de condução na comunicação política, né? No caso da campanha. Porque é o seguinte, no marketing, a gente tem... o marketing, de forma bem resumida, ele amplia mercado. Né? Ele estuda o mercado, coloca o produto lá para ser referência no mercado e vai o quê? Vai atrás de cliente, vai atrás para vender. O branding não. O branding ele tem o seu objetivo é gerar valor. O branding o que é? Uma ferramenta? É uma estratégia? É uma plataforma de gestão. Assim como o marketing é uma plataforma de avanço do mercado, de venda, onde tem ferramentas, onde você estuda o mercado e você vai fazer com que o teu produto seja bem reconhecido, bem avaliado, esteja assumindo uma demanda, né? O branding ele gera valor. Ele é uma ferramenta de gestão para que a sua função seja dessa forma. Gerar percepção, gerar valor. E é isso que a gente tem feito ao longo desses últimos anos com os nossos clientes. Primeiro, trazer essa concepção de que ele é uma marca, de que ele precisa entender que ele precisa gerar valor, ele precisa ser coerente entre o que ele é, o que ele faz e como ele vai falar. E como é que você implementa o planejamento estratégico nesse sentido? Então, eu tenho o meu jeito de orquestrar esse trabalho com planejamento. Então, nós temos a primeira fase, que é um planejamento que envolve briefing, que envolve eu descobrir os interesses desse candidato, a sua história, a sua reputação. E essa avaliação me leva ao primeiro estágio pós-planejamento, que é um planejamento, um estágio que eu chamo de imersão, de diagnóstico, onde que eu vou fazer muitas pesquisas, quanti e quali, para a gente avaliar se o caminho que o político está querendo trilhar é coerente, se aquilo que a população hoje está querendo está vindo de encontro com aquilo que o candidato está oferecendo. Então, a gente faz um período de diagnóstico, de imersão mesmo de pesquisas, né, e de análise de todos esses dados que a gente vai levantar. Aí nós vamos para uma outra etapa,
que é a etapa de posicionamento de marca. É onde que a gente vai criar, por exemplo, uma plataforma da marca, valores, missão, visão, propósito, né? E aí a gente começa a dar corpo para esse posicionamento. E aí vem, por exemplo, atributos visuais, né? Trabalhar a imagem do candidato. Isso, exatamente. O jeito que ele fala, o jeito que ele olha, o jeito que ele senta. Isso. A logomarca. A logomarca, etc, etc. Tudo isso dentro desse planejamento. Agora, uma coisa que eu fico pensando, que isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, a não ser que o cara já tenha certeza absoluta que ele vai ser o candidato e ele começar a fazer isso com antecedência, porque esse espaço do período que ele é oficializado candidato à campanha é muito rápido. Como é que você consegue fazer tudo isso com um candidato, se não começar antes? Como é que funciona? Então, o planejamento, o correto é a gente ter tempo para isso, né? Sim. Então, quanto antes o candidato entende que precisa fazer um planejamento... Ou pré-candidato, precisa entender que... Ou melhor, todo pré-candidato precisa fazer essa avaliação. Eu gostaria que eles entendessem isso e fizessem 1 ano antes, 2 anos antes, essa avaliação. Por quê? Porque nós temos tempo. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Né? O que acontece é que, perto da campanha, nós vamos diminuindo o tipo de uso de ferramentas. Então, com 2 anos, vamos colocar aqui um exemplo, né? 2 anos antes do pleito, nós temos tempo para fazer N tipos de pesquisa quali e quanti. Né? Avaliação de imagem, potencial de crescimento, avaliação de concorrentes. Tem como fazer todo o mapeamento e a gente tem tempo para construir o quê? Pontes e que a gente chama, por exemplo, de vacinas, daquilo que a gente não consegue, ou melhor, daquilo que o candidato não consegue, não está no momento para poder resolver aquele tipo de problema. Acontece bastante. O candidato, às vezes, não está preparado, às vezes ele não é o nome, às vezes não é a imagem, e a gente tem tempo para adequá-lo, para lapidar esse candidato. O diferente de chegar às vésperas da eleição que é o mais comum, né? Que é o mais comum. Então, o partido chega e fala, é esse que a gente vai. Então, e ele está totalmente fora, desalinhado com aquilo, com o anseio da população naquela região. Acontece. Né? E aí, nós temos daí pouco tempo para usar as ferramentas que nós temos à disposição. Então, tem ferramentas que a gente não usa. Tem tipo de pesquisa que a gente não vai fazer. Por exemplo, a partir de maio, pesquisa qualitativa não resolve mais. Não resolve. Né? Então, são coisas assim que a gente precisa avaliar. Então, quem quer ser candidato, tá? É um pré-candidato, ele quer se posicionar bem perante ao eleitor, tem que começar a pensar antecipadamente. O ideal seria ter começado ano passado, mas ainda dá tempo se pegar agora em março. Sim. Tempo, nós temos jeito para tudo. Né? Acontece isso. Dependendo da situação, não tem como eu falar para você sem eu fazer uma avaliação da conjectura daquele ambiente. Né? Então, às vezes a realidade de um político é diferente. Sempre vai ser diferente da outra. É dinâmico. E a coisa muda muito. Né? Então, precisa ser sempre avaliado. Né? O que eu vou sugerir para quem deseja ser pré-candidato, comece o quanto antes. A pré-campanha nos dá essa possibilidade de começar antes. Dá uma lapidada. Sim, para fazer testes, né? A gente tem como criar cases com mais tranquilidade, porque até voltando um pouco atrás, naquela questão, por exemplo, que eu vim, né, falei sobre o branding e o marketing, né, nós temos, vamos lá, dividindo esse planejamento, a gente acaba dividindo, por exemplo, a parte do planejamento em si, onde inclui diagnósticos, pesquisas. Nós temos a parte estratégica, que depois que a gente avalia todos aqueles dados que a gente levanta, a gente vai montar as estratégias, né? E depois, sim, o plano tático. Né?
Infelizmente, político só quer saber do tático. Porque o tático é visibilidade para ele, né? Então, o tático inclui internet, rede social, post, conteúdo ali em vídeo, foto, áudios. Então, assim, essa primeira parte e a segunda, o planejamento com a estratégia, demanda muito tempo. E é isso que, às vezes, a gente sente falta, né? Que o político entenda isso, que se for trabalhar um marketing nas vésperas da eleição, a gente acaba não tendo um bom planejamento. Aí não funciona. E nem as estratégias acabam sendo eficientes, né? Por quê? Porque daí o foco vai ser só no tático. Aí que entra uma pergunta, de 0 a 10. Quanto o planejamento pode influenciar diretamente no resultado positivo, ou seja, na vitória de um candidato? A gente tem como mensurar isso? É difícil, porque cada caso é um caso, Sim, depende mas... muito. Agora, vamos colocar aqui, político sério, num partido sério, planejamento pode fazer e vai fazer toda a diferença. Ele pode mudar o resultado? Pode. Se o outro não fez nada, se o outro não planejou, se o outro está se aventurando, se o outro começou tarde. Então, depende do contexto. Cenário. Uhum. É assim, contexto e candidato são os dois maiores pilares de uma eleição. Marketing é bem pequeno, só que ele é o elo entre o contextos, que tudo aquilo que a gente vai ver, né, de cenário, de situação, e aí dentro do contexto tem situações que envolvem a parte cultural daquele local, né, a parte econômica, social. Então, todo esse contexto é super importante a gente saber. E a gente só sabe com isso com diagnóstico, com pesquisa. O político também é a outra peça fundamental. A imagem dele tem que estar dentro daquilo que a população quer, ou de fazer aquilo que ele está falando que vai fazer, ele não ganha. Entende por que a importância do político entender que é marca? Porque ele precisa estar coerente entre o que ele é, o que ele faz e como ele está reverberizando isso. Né? Então, assim, óbvio que marketing é super importante, mas ele dentro desses 3 pilares que eu disse, ele é o menor. Né? O contexto é muito importante, assim como o político. Ele é a liga, ele é o que vai alinhar. Entre dentro daquilo que a gente está sendo... Recheiozinho. Isso, a gente pesquisa, analisa, olha o cenário, a gente vê o político. Se tem tempo para lapidar, para ajudar na construção da sua imagem, beleza. Se não, nós vamos contar com a sorte. E aí é que entra a tua pergunta, né? Então, assim, dependendo do político sério, começou antes, sim, tem uma certa vantagem em cima daqueles que estão se aventurando. Né? Você falou aí de cenário, né? A gente sabe que a gente viveu aí 2020 um cenário de polarização. 2022 um cenário de polarização. Nas últimas eleições que dividiu, né, o país. Isso pode se repetir nessas eleições municipais? Olha, eu acho, em alguns lugares, sim. Outros não. Vai depender muito da... Londrina não tem esquerda, né? A gente tem uma certa falta de representatividade, né? Aqui, Londrina é predominantemente direita, conservador, né? Mas eu acho que a intensidade em algumas localidades é que vai ser diferente. Mas a polarização, ela está hoje no centro do debate, né? Não só político. E eu acho que ela não vai sair, por enquanto, do nosso debate. Mas não vai ser fator determinante. Né? Hoje, nos municípios, independente do seu, vamos dizer assim, que é o grande X dessa polarização, são as pautas de costumes, por exemplo. Né? Não vai ser a pauta... preponderante. Não vai ser. Londrina, não. Hoje, não só de Londrina, mas hoje a população quer saber de emprego, quer saber de comida na mesa, né? De saúde. Não, acho que ela sempre quer saber disso, saúde. mas, de certa forma, na polarização, outras pautas foi acabaram ganhando. Exatamente. O que a população deseja sempre foi isso. Só que trouxeram um outro discurso que, de repente, isso já não era tão importante quanto esse discurso conservador e etc.
eu acho que esse discurso vai continuar em 2026. Eu acho que não é agora. Saiu uma pesquisa no final de fevereiro da Quest, onde mostra que essa polarização continua fervendo no Brasil. Isso é ruim. Imagina isso. Do ponto de vista do marqueteiro, não? Não, sim, por quê? Porque não tem debate, não tem discussão, né? Infelizmente. A gente não tem a troca de ideia. Né? Se por exemplo, dentro da minha área de atuação, se o marqueteiro atende X, né? Ele não pode atender Y. Então, é complicado. Né? Como se só o X pudesse ganhar, né? Exato. Não é fácil. Mas, quem sabe dias melhores virão, né? Agora, para encerrar, é lógico que você já sabe quais são os pré-candidatos aqui de Londrina e tal. Você vê algum... Não vamos citar nome, porque... Não vem ao caso. Não vem ao caso, mas você vê algum com grande destaque para ser prefeito, com grandes chances entre os nomes que já estão colocados, Fabrão? Olha, quem eu tenho avaliado e não quer sair, né? Ou pelo menos está dizendo que não vai sair. Mas eu acho que ele seria hoje o grande destaque, né? Não sei se eu posso falar o nome. Mas melhor não, porque eu acho que eu sei quem que é. Eu torço para que ele não saia. Ele está sendo muito bem avaliado. É um bom nome. Você acha? Eu acho. Não sei, eu estou falando de nome, né? Mas... se for o que eu estou pensando, eu dou graças a Deus que não sai. Então, mas o problema de Londrina não é fácil aqui não, tá? As eleições aqui é bem complicada. Sempre tem surpresinhas. Exato. Como o Kiref, por exemplo, foi uma surpresa naquela eleição. E foi uma boa surpresa, né? Foi uma boa surpresa. Podia ter outras desse tipo, né? Pois é. Londrina... Mas Londrina... tem tudo para fazer. Então, é complicado, mas Londrina tem tudo para sair bem dessas eleições. Os nomes que estão aparecendo aí são nomes de gente que tem, pelo menos, uma certa história de boa administração, de compensação, né? Até que, então, torcer, né? Torcer para que vença melhor. Torcer para ter planejamento estratégico adequado, né? Eles têm, certeza. Até outubro... vai ter muito papo sobre a eleição aqui com o Fabrão, viu? A gente vai trazer ele de volta aqui várias vezes. Eu agradeço. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Thelma. Obrigado, Fabrão. Obrigado, Suzy. Foi ótimo. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela audiência. Assista o Londrinense Pod, acione o sininho, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e leia o londrinense.com.br. Até a próxima. Até a próxima.